Essa é a parte 2 de O Legado da Esperança. Se você perdeu a primeira parte, na descrição desse vídeo tem o link direto para a primeira parte dessa maravilhosa história. Fiquem agora com a continuação. A revelação inesperada. Sofia sentia o coração pesado enquanto se dirigia para a casa abandonada. As revelações do diário de Helena ecoavam em sua mente como um aviso sombrio, mas a curiosidade e a necessidade de respostas a empurravam para a frente. Sabia que, para entender o que estava acontecendo, precisava confrontar os segredos daquele sótão, mesmo que isso significasse enfrentar seus piores medos. Ao chegar à casa, o ar parecia mais frio, mais denso, como se o próprio ambiente estivesse ciente de sua presença. As árvores ao redor se curvavam sob o vento, sussurrando segredos que Sofia não conseguia decifrar. Com um arrepio, ela empurrou a porta da frente, que se abriu com um gemido lamentoso. O interior da casa estava tão sombrio quanto antes, mas dessa vez, Sofia não hesitou. Subiu as escadas que rangiam sob seus pés, como se a madeira antiga estivesse protestando contra sua presença. Ela sabia que o sótão estava no final do corredor, atrás de uma porta quase imperceptível, como Helena havia descrito. E lá estava ela, uma porta pequena e simples, quase escondida entre as sombras. Com a mão trêmula, Sofia girou a maçaneta e empurrou a porta. O cheiro de pó e mofo a atingiu imediatamente, e ela teve que cobrir o nariz para suportar o odor. A luz fraca da tarde mal iluminava o interior do sótão. Mas Sofia pôde ver as formas indistintas de móveis antigos e caixas empilhadas, cobertas por lençóis que mais pareciam fantasmas, esperando para serem despertados. Mas não eram os móveis ou as caixas que capturaram sua atenção. No centro do sótão, exatamente como Helena descrevera, estava a arca antiga, os entalhes intricados ainda visíveis, apesar da poeira que os cobria. Sofia se aproximou devagar, quase temendo o que poderia encontrar lá dentro. Cada passo parecia ecoar pelo sótão, como se a casa estivesse viva, respirando junto com ela. Quando finalmente abriu a arca, o som do dobradiça enferrujada ecoou pelo espaço, um som que fez Sofia estremecer. Lá dentro, sob camadas de antigos pertences e lembranças esquecidas, estava um pequeno diário, idêntico ao que Helena havia encontrado. Ao pegá-lo, Sofia sentiu um calafrio correr por suas mãos, como se o objeto estivesse impregnado com as emoções de quem o havia escrito. Ao abrir o diário, a primeira página estava em branco, exceto por uma única frase escrita com uma caligrafia cuidadosa: "O destino se repete". Essas palavras, simples e diretas, carregavam um peso imenso, e Sofia sentiu que estava à beira de algo que poderia mudar tudo o que ela pensava saber. Ela começou a ler, e a história que se desenrolou era ainda mais sombria do que poderia ter imaginado. O diário era de sua bisavó, uma mulher que ela mal conhecera, mas que agora parecia estar falando diretamente com ela. Nas páginas amareladas pelo tempo, Sofia descobriu uma história de dor, sacrifício e uma maldição que havia sido passada de geração em geração. Sua bisavó falava de um pacto sombrio, algo que sua família havia feito há muito tempo para proteger seus segredos, mas que havia trazido consequências terríveis. Enquanto Sofia lia, as palavras pareciam ganhar vida ao seu redor. Ela podia sentir o desespero, a culpa, o medo que sua bisavó havia experimentado. Era como se cada palavra tivesse sido escrita com sangue, com o peso insuportável de segredos e desespero. A cada linha que Sofia lia, uma sensação de inevitabilidade a envolvia, como se ela estivesse revivendo os medos e angústias de sua bisavó. A maldição, conforme descrita no diário, não era apenas uma lenda, era uma realidade cruel que havia moldado a vida de gerações. Sua bisavó relatava como o pacto sombrio havia começado, um acordo desesperado, para proteger a família de uma força obscura que parecia pairar sobre eles. O pacto envolvia uma promessa de silêncio e sacrifício, um compromisso de nunca revelar a verdade sobre os eventos que haviam ocorrido naquela casa. E ao fazer isso, haviam selado não apenas seu destino, mas também o das futuras gerações. As páginas seguintes eram uma crônica de um sofrimento silencioso,
onde a bisavó de Sofia lutava para manter a maldição oculta, mesmo quando a culpa e o medo ameaçavam consumi-la. Havia uma sensação constante de que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia finalmente romper o pacto e revelar a verdade para todos. Ela falava de visões, de sussurros, e de uma presença maligna que parecia estar sempre à espreita, pronta para reivindicar o que era seu por direito. Sofia sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos enquanto lia essas palavras. Era doloroso perceber que sua família havia carregado esse peso por tanto tempo, que o segredo que ela estava prestes a descobrir tinha sido a causa de tanto sofrimento. O diário não oferecia uma solução, apenas a confirmação de que a verdade estava escondida, esperando para ser desenterrada, mesmo que isso significasse enfrentar horrores inimagináveis. O último registro no diário era uma mensagem desesperada, uma súplica para que alguém, algum dia, pudesse entender a verdade e romper o ciclo de sofrimento. A bisavó havia deixado pistas, pequenos fragmentos de informações, que poderiam ajudar a entender o que realmente havia acontecido, mas havia uma sensação de resignação em suas palavras, como se ela soubesse que nunca seria capaz de resolver completamente o mistério. Com o coração pesado, Sofia fechou o diário, sentindo-se sobrecarregada pela responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros. Ela sabia que não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto. A verdade precisava ser revelada, não apenas para ela, mas para todos que haviam sofrido em silêncio. Mas o medo do desconhecido era esmagador, e a dúvida sobre sua própria capacidade de enfrentar o que estava por vir era quase paralisante. Enquanto saía do sótão, Sofia sentiu um peso no peito, como se a casa estivesse tentando retê-la, como se suas paredes quisessem engoli-la de volta na escuridão. As sombras pareciam se alongar e se fechar ao seu redor, e ela teve a sensação de estar sendo observada por olhos invisíveis. Ela precisava de tempo para processar tudo o que havia descoberto. O diário da bisavó era um elo crucial na cadeia de eventos que levara à situação atual, e Sofia sabia que precisava entender cada detalhe para descobrir como romper a maldição e libertar sua família do sofrimento que havia sido imposto a eles. Ao deixar a casa, Sofia fez uma promessa a si mesma: descobrir a verdade e encontrar uma maneira de restaurar a paz que havia sido roubada de sua família. Ela sabia que a jornada seria difícil, que o caminho à frente estaria repleto de desafios e perigos. Mas estava determinada a enfrentar o que viesse, não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que haviam sofrido em silêncio, esperando que alguém pudesse ouvir suas vozes e trazer à tona a verdade que estava há tanto tempo escondida. Capítulo 6. Segredos de família. A sensação de urgência continuava a crescer em Sofia enquanto ela se preparava para o próximo passo de sua jornada. O que havia descoberto no diário da bisavó era apenas o começo de um mistério maior, e ela sabia que precisava explorar todos os aspectos da história de sua família para encontrar as respostas que procurava. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou em pesquisas sobre sua família, tentando reunir todas as informações possíveis. Conversou com parentes distantes, revisou arquivos antigos e examinou documentos que poderiam lançar luz sobre os eventos passados. O processo foi cansativo e muitas vezes frustrante, mas ela estava determinada a descobrir a verdade. Durante essa investigação, Sofia encontrou várias referências à sua bisavó e à maldição que havia assombrado a família. Descobriu que muitos dos eventos descritos nos diários eram corroborados por registros antigos e memórias familiares. Havia relatos de encontros estranhos, de pessoas que pareciam desaparecer sem explicação, e de uma sensação geral de que algo estava profundamente errado. Ela também encontrou algumas cartas antigas, escritas por membros da família que pareciam estar cientes da maldição, mas que haviam optado por ignorá-la ou, em alguns casos, tentar lidar com ela à sua maneira. Esses documentos ofereciam pistas valiosas sobre a natureza da maldição e sobre o impacto que ela havia tido em diferentes membros da família ao longo dos anos. O mais perturbador foi descobrir que, apesar das tentativas de manter o segredo oculto,
Havia um padrão claro de sofrimento e desespero que atravessava as gerações. Cada membro da família que entrava em contato com a maldição parecia estar condenado a sofrer de alguma forma, como se o ciclo nunca pudesse ser rompido. A sensação de que a história de sua família estava entrelaçada com o destino da casa abandonada se intensificou. Era como se a casa fosse um símbolo da maldição, um lugar onde todos os segredos estavam guardados e onde o destino de cada geração era selado. Sofia começou a perceber que, para quebrar o ciclo, ela precisava não apenas entender a história, mas também confrontar os medos e os traumas que haviam sido transmitidos de geração em geração. Com essas novas informações, Sofia se preparou para retornar à casa. Ela sabia que a próxima fase de sua investigação exigiria coragem e determinação, pois estava prestes a confrontar não apenas o passado, mas também os próprios medos que a atormentavam. A verdade estava próxima, e ela sentia que a casa, com todos os seus segredos e mistérios, estava esperando por ela, pronta para revelar o que estava escondido nas sombras. O sentimento de que algo grande estava prestes a acontecer era quase palpável, e Sofia sabia que a verdade que ela buscava não estava apenas nas páginas dos diários ou nos documentos antigos. Estava escondida em algum lugar na própria casa, esperando para ser descoberta. E, com cada passo que dava em direção à revelação, ela sentia que estava se aproximando não apenas do fim de sua jornada, mas também de uma compreensão mais profunda de quem ela realmente era e do que estava disposta a fazer para proteger aqueles que amava. A noite caía lenta e silenciosamente quando Sofia finalmente chegou à casa novamente. A escuridão que envolvia o lugar parecia mais densa, mais sufocante, como se a própria casa estivesse ciente de que ela estava prestes a desvendar seus segredos mais profundos. As árvores balançavam ao vento, emitindo um lamento que ecoava no silêncio da noite, como se estivessem chorando pelos segredos enterrados ali por tanto tempo. Ao entrar, a sensação de que estava sendo observada voltou com força totali. As sombras pareciam dançar nas paredes, se contorcendo em formas que quase pareciam humanas. Mas Sofia não hesitou. Sabia que, para romper o ciclo de dor que havia marcado sua família, precisava enfrentar os fantasmas do passado, por mais aterrorizantes que fossem. A primeira coisa que decidiu fazer foi voltar ao sótão, o lugar onde havia encontrado o diário de sua bisavó. Sabia que aquele espaço guardava mais do que apenas objetos antigos e esquecidos. Ali estavam as memórias, as angústias e as esperanças de todos os que haviam vivido naquela casa. Era quase como se as paredes pudessem falar, sussurrando histórias de dor e desespero, histórias que haviam sido esquecidas pelo tempo, mas que agora exigiam ser ouvidas. Ao subir as escadas que levavam ao sótão, Sofia sentiu um frio na espinha, como se uma corrente de ar gelada tivesse passado por ela. A cada degrau, a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava. Quando finalmente abriu a porta do sótão, foi recebida pelo mesmo cheiro de mofo e poeira, mas dessa vez havia algo mais, uma presença, quase palpável, que parecia esperar por ela. Sofia respirou fundo e entrou no sótão. A arca estava no mesmo lugar, mas dessa vez, ela não se dirigiu imediatamente a ela. Em vez disso, começou a explorar o ambiente ao seu redor com mais atenção. Havia caixas antigas empilhadas nas paredes, cobertas por uma fina camada de poeira. Cada uma parecia conter fragmentos de uma história esquecida, pedaços da vida das pessoas que haviam passado por aquela casa. Ela começou a abrir as caixas, uma por uma, revelando uma coleção de itens que pareciam insignificantes à primeira vista: roupas antigas, fotografias desbotadas, objetos pessoais sem valor aparente. Mas, enquanto examinava esses objetos, Sofia percebeu que cada um deles contava uma parte da história de sua família. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça, juntando peças que haviam sido separadas pelo tempo. Em uma das caixas, encontrou um conjunto de cartas antigas, amareladas pelo tempo, com a caligrafia de sua bisavó. Sofia começou a ler as cartas, e logo percebeu que eram correspondências entre sua bisavó e um homem cujo nome ela não reconhecia. As cartas revelavam uma paixão intensa, um amor proibido que havia sido mantido em segredo.
As palavras estavam carregadas de emoção, de uma dor que só quem já amou profundamente poderia entender. Através dessas cartas, Sofia descobriu que o pacto sombrio que havia condenado sua família estava intimamente ligado a esse amor proibido. Sua bisavó havia se apaixonado por um homem que a família não aceitava. Um homem que, de alguma forma, estava envolvido na maldição que os atormentava. As cartas falavam de encontros secretos, de promessas sussurradas no escuro, e de uma tragédia que estava prestes a acontecer. Quanto mais Sofia lia, mais compreendia que a maldição não era apenas um mito, mas uma realidade que havia nascido do sofrimento de sua bisavó. O amor que ela sentia por aquele homem havia sido a centelha que acendera o incêndio que consumira sua família. E agora, décadas depois, Sofia estava sentindo as consequências desse amor. Um amor que havia sido tão forte que atravessara gerações, deixando um rastro de dor e destruição. As últimas cartas eram as mais dolorosas de todas. Nelas, sua bisavó falava do arrependimento, da culpa que a consumia por ter desencadeado a maldição. Ela sabia que havia feito algo terrível, algo que jamais poderia ser desfeito. E agora, Sofia entendia que a única maneira de libertar sua família daquele ciclo de sofrimento era enfrentar a verdade, por mais devastadora que fosse. Ao terminar de ler as cartas, Sofia sentiu-se mais próxima de sua bisavó do que nunca. Era como se, através dessas palavras, ela tivesse conseguido finalmente entender a mulher que havia dado início a tudo. E, com essa compreensão, veio a determinação de não deixar que a história se repetisse. Sofia sabia que o próximo passo seria o mais difícil. Precisava confrontar a presença que sentia na casa, descobrir a verdade sobre o pacto sombrio e encontrar uma maneira de romper a maldição de uma vez por todas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma calma dentro dela, uma certeza de que estava fazendo o que era certo. Enquanto deixava o sótão, Sofia sentiu que algo havia mudado. A casa parecia menos opressiva, como se reconhecesse que ela estava disposta a enfrentar seus demônios. Sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas, pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. Capítulo 7. O encontro com o passado. O amanhecer trouxe consigo um novo senso de propósito para Sofia. Ela sabia que precisava voltar à casa uma última vez, para confrontar o que quer que estivesse à espreita nas sombras. O peso das descobertas recentes ainda pesava sobre seus ombros, mas havia uma nova determinação em seu coração. Sabia que, para libertar sua família, precisava enfrentar seus medos de frente. A manhã estava fria e nublada quando Sofia chegou à casa novamente. Desta vez não hesitou ao entrar. Sentia como se a casa estivesse esperando por ela, como se soubesse que aquele seria o confronto final. Cada passo ecoava pelos corredores vazios, e o silêncio era cortante, quase palpável. Ao entrar na sala principal, Sofia sentiu uma presença mais forte do que nunca. Era como se a casa inteira estivesse viva, pulsando com a energia acumulada de todos os segredos, mentiras e sofrimentos que haviam sido enterrados ali ao longo dos anos. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era quase sufocante. Ela seguiu seus instintos e se dirigiu ao porão, um lugar que até então havia evitado. Algo lhe dizia que ali, nas profundezas escuras da casa, encontraria as respostas que estava procurando. As escadas que levavam ao porão rangiam sob seus pés. Cada degrau parecia um passo em direção ao desconhecido. E o ar se tornava mais frio a cada passo. Quando finalmente chegou ao porão, foi recebida pela escuridão total. A única luz vinha de sua lanterna, que mal conseguia penetrar as sombras densas que envolviam o espaçom. O porão era vasto, com paredes de pedra que pareciam absorver a luz e amplificar os sons, criando uma atmosfera de completo isolamento. Enquanto explorava o espaço, Sofia encontrou antigos móveis e caixas cheias de objetos esquecidos, mas foi no fundo do porão que ela viu algo que a fez parar. Uma porta, pequena e desgastada, estava escondida atrás de uma estante. Sofia sabia instintivamente que aquela era a entrada para o segredo final da casa. Com a respiração pesada, ela se aproximou da porta e, com mãos trêmulas, girou a maçaneta enferrujada.
A porta se abriu com um rangido sinistro, revelando um pequeno quarto, iluminado apenas pela luz fraca de velas gastas. O ar estava impregnado com o cheiro de cera derretida, e algo mais, um odor metálico e doce, que fez Sofia estremecer. No centro do quarto, havia um altar, coberto de símbolos estranhos e objetos que Sofia não conseguia identificar de imediato. Era ali, naquele espaço claustrofóbico, que ela sentiu a presença mais forte, uma força invisível, mas esmagadora, que parecia envolvê-la completamente. Sofia sabia que havia encontrado o coração da maldição, o lugar onde o pacto sombrio havia sido selado. O altar era uma manifestação física do que sua família havia suportado por tanto tempo. Uma lembrança do sacrifício que havia sido feito para proteger segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Enquanto observava o altar, Sofia sentiu uma onda de emoções a invadir. Medo, raiva, tristeza, mas, acima de tudo, um profundo sentimento de compaixão. Entendeu que, para romper a maldição, precisava não apenas desfazer o que havia sido feito, mas também perdoar. Perdoar sua bisavó, perdoar a si mesma e perdoar os fantasmas que ainda assombravam aquela casa. Com essa compreensão, Sofia se ajoelhou diante do altar e começou a remover os objetos um por um. Sentiu uma resistência, como se algo estivesse lutando contra ela, mas sua determinação era mais forte. Sabia que estava quebrando o ciclo, que estava libertando sua família de um fardo que eles não deveriam ter carregado. Quando finalmente removeu o último objeto, um silêncio profundo tomou conta do quarto. A presença que antes a oprimia parecia ter desaparecido, deixando apenas um vazio, uma paz que Sofia nunca havia sentido antes. Sabia que, de alguma forma, havia conseguido o que todos antes dela não haviam sido capazes de fazer. Deixando o porão, Sofia sentiu como se um peso inimaginável tivesse sido retirado de seus ombros. A casa, antes sufocante e cheia de sombras ameaçadoras, agora parecia mais leve, quase acolhedora. A tensão que a havia envolvido desde o momento em que pisara ali pela primeira vez estava começando a se dissipar, como névoa que se levanta ao amanhecer. Cada passo que dava em direção à saída era acompanhado por uma sensação de libertação, como se as paredes da casa, antes carregadas de segredos e dor, estivessem finalmente soltando os espíritos que ali haviam ficado presos por tanto tempo. Ela podia quase ouvir os sussurros que antes a aterrorizavam transformando-se em murmúrios de alívio, como se até os fantasmas estivessem prontos para seguir em frente. Ao sair para o ar fresco da manhã, Sofia respirou profundamente, sentindo o frio do ar outonal em seu rosto. O mundo lá fora parecia mais vibrante, como se o peso das trevas que habitavam a casa tivesse afetado até a própria natureza ao redor. As folhas secas que cobriam o solo agora pareciam brilhar sob a luz suave do sol nascente, e os pássaros cantavam em algum lugar distante, suas vozes claras e livres de medo. Sofia sabia que o que havia feito naquela noite mudaria para sempre o curso de sua vida e da vida daqueles que ainda estavam por vir. Ela tinha enfrentado o passado, encarado os segredos mais sombrios de sua família, e emergido do outro lado, não apenas sobrevivente, mas vitoriosa. E no processo, havia encontrado uma paz interior que nunca soubera que precisava. Enquanto caminhava para longe da casa, Sofia sentiu uma presença ao seu lado, não ameaçadora, mas protetora. Era como se os espíritos de sua bisavó e dos outros que haviam sofrido antes dela estivessem finalmente em paz, e que agora a acompanhavam não como assombrações, mas como guardiões, gratos por sua coragem. Ela olhou para trás uma última vez, para a casa que havia sido palco de tanto sofrimento e dor, e sentiu um misto de tristeza e gratidão. Tristeza por tudo o que havia acontecido dentro de suas paredes, mas gratidão por ter sido a escolhida para finalmente trazer o fechamento a essa história. A casa parecia diferente agora, menos ameaçadora, como se até ela estivesse pronta para seguir em frente, para se libertar de seu passado sombrio. Sofia sabia que ainda havia muito a ser feito, conversas difíceis com sua família, explicações que teriam que ser dadas, e talvez novas perguntas que surgiriam. Mas, por ora, estava em paz.
Sabia que havia feito o que precisava ser feito, e que, de alguma forma, sua vida e a vida de sua família seriam melhores por isso. Caminhando em direção ao carro, Sofia sentiu o sol aquecer sua pele e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Não era um sorriso de alívio ou de vitória, mas de uma felicidade tranquila, nascida da certeza de que, independentemente do que o futuro reservasse, ela estava pronta para enfrentá-lo. A estrada à sua frente estava aberta e clara, sem sombras ameaçadoras, apenas um caminho de possibilidades infinitas. E, com cada passo, Sofia sentia que estava não apenas deixando para trás uma casa cheia de segredos, mas também abraçando um futuro, onde finalmente poderia viver livre das correntes do passado. Capítulo 8. As sombras do futuro. Os dias que se seguiram ao confronto final na casa foram um misto de calma e turbulência interna para Sofia. Enquanto tentava retomar a normalidade de sua vida, a lembrança das descobertas e dos segredos que havia desenterrado continuava a assombrá-la, como uma sombra persistente que se recusava a se dissipar completamente. Por mais que tentasse focar no presente, o passado ainda lançava seu longo véu sobre ela, lembrando-a de que as feridas, embora curadas, ainda deixavam cicatrizes profundas. Na pequena cidade onde morava, Sofia sentia os olhares curiosos e as perguntas não ditas das pessoas ao seu redor. Todos sabiam que ela havia passado mais tempo do que o esperado na antiga casa da família, mas ninguém ousava perguntar diretamente o que ela havia encontrado lá. Era como se a própria cidade tivesse uma reverência silenciosa por aquele lugar, uma consciência coletiva de que algumas coisas eram melhor deixadas sem explicação. Sofia, no entanto, sabia que não poderia continuar evitando o assunto. Havia promessas a serem cumpridas, especialmente para com sua mãe, que esperava ansiosa por respostas que Sofia ainda não tinha certeza se poderia dar. Os dias passaram rapidamente, e a necessidade de uma conversa séria com a família tornou-se inevitável. No final de uma tarde nublada, Sofia decidiu que estava pronta. Convidou sua mãe para um café, num pequeno café da cidade que frequentavam desde que ela era criança. O lugar era aconchegante, com móveis de madeira escura e o aroma de café recém-passado preenchendo o ar. Era o cenário perfeito para uma conversa delicada, longe dos olhares curiosos e das energias carregadas da antiga casa. Enquanto esperava sua mãe, Sofia tentou organizar seus pensamentos. Como poderia explicar tudo o que havia descoberto? Como poderia contar sobre o pacto sombrio, sobre o amor proibido de sua bisavó e sobre a maldição que havia pairado sobre sua família por tanto tempo? Sabia que qualquer coisa que dissesse mudaria para sempre a maneira como sua mãe via o passado, mas também sabia que a verdade era necessária para que pudessem seguir em frente. Quando sua mãe finalmente chegou, Sofia percebeu a tensão em seu rosto. Havia uma mistura de preocupação e esperança em seus olhos, como se ela estivesse pronta para ouvir o pior, mas ainda desejando que, de alguma forma, tudo pudesse ser explicado de maneira mais simples e menos dolorosa. Após os cumprimentos habituais e algumas palavras superficiais, Sofia sentiu que era hora de começar. Pegou a mão de sua mãe, sentindo o calor reconfortante do toque familiar, e começou a contar tudo. Falou sobre o diário, as cartas, o porão e o pacto. Descreveu as sensações que teve na casa, as presenças que sentiu, e como havia finalmente conseguido libertar os espíritos que ali estavam presos. À medida que falava, via as expressões de sua mãe mudarem: surpresa, dor, tristeza, mas acima de tudo, compreensão. Era como se, a cada palavra, ela estivesse revivendo junto com Sofia os momentos que nunca havia conhecido, mas que, de certa forma, sempre soubera que existiam. Quando Sofia terminou, houve um longo silêncio entre elas. O som suave do café sendo servido ao redor parecia distante, como se estivessem em uma bolha, isoladas do mundo exterior. Finalmente, sua mãe quebrou o silêncio, com uma voz baixa e carregada de emoção. Eu sempre soube que havia algo que não estava certo, disse ela, seus olhos marejados. Sempre senti que havia uma tristeza em nossa família que não podia ser explicada, como se estivéssemos todos vivendo à sombra de algo que não podíamos ver. Agora, finalmente, tudo faz sentido.
Sofia apertou a mão de sua mãe, sentindo uma conexão profunda e inquebrável entre elas. Eu também sentia isso, respondeu Sofia suavemente. Mas agora que sabemos a verdade, podemos finalmente seguir em frente. A maldição foi quebrada, e os espíritos estão em paz. Não precisamos mais carregar esse fardo. 8. Sua mãe assentiu, uma lágrima solitária escorrendo por sua face. Obrigada, Sofia. Obrigada por ter a coragem de enfrentar isso. Você nos salvou de um futuro que poderia ter sido muito mais sombrio. Sofia sentiu um alívio profundo ao ouvir essas palavras. Era como se, finalmente, pudesse deixar o passado para trás e olhar para o futuro com esperança. Sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora, com a verdade revelada, sentia que qualquer coisa era possível. As duas continuaram conversando, agora sobre o futuro, sobre planos e sonhos que antes pareciam distantes e inalcançáveis. A escuridão que havia pairado sobre suas vidas começava a se dissipar, dando lugar a uma nova luz, uma luz que elas mesmas haviam criado através de sua coragem e resiliência. Quando o café terminou, Sofia e sua mãe saíram de mãos dadas, sentindo o frescor da noite envolver seus corpos. O mundo lá fora parecia diferente, mais brilhante e cheio de promessas. Sofia sabia que, embora as sombras do passado nunca fossem completamente apagadas, agora as faziam parte de uma história maior, uma história de superação e renovação. Enquanto caminhavam em silêncio, lado a lado, Sofia sentiu que finalmente havia encontrado sua paz. A estrada à sua frente, antes envolta em incertezas, agora estava clara e iluminada, pronta para ser trilhada com um coração mais leve e uma alma livre das correntes do passado. O futuro, antes uma incógnita cheia de medo, agora se abria como um livro em branco, pronto para ser escrito com novas histórias, histórias de amor, de perdão e de um novo começo. Capítulo 9. O novo começo. O tempo passou, e a cidade parecia ter abraçado as mudanças que ocorreram na vida de Sofia. A antiga casa da família, agora silenciosa e finalmente em paz, estava à venda, e embora a decisão de vendê-la não tivesse sido fácil, Sofia sabia que era o melhor para todos. Não era apenas uma questão de passar adiante, mas de criar espaço para um novo começo, para uma vida onde o passado não mais pesasse como uma sombra constante. A venda da casa marcou o fechamento de um capítulo doloroso, mas também era um sinal de que uma nova era estava prestes a começar. A casa havia sido vendida para uma jovem família, cheia de esperança e entusiasmo. Era um conforto para Sofia saber que o lugar que havia trazido tanta dor agora seria um lar para novas memórias, cheias de alegria e amor. Enquanto isso, Sofia e sua mãe estavam focadas em reconstruir suas próprias vidas. Elas haviam decidido fazer uma viagem juntas, uma forma de celebrar a liberdade e a nova fase que se abria para elas. Era um presente para si mesmas, um sinal de que estavam prontas para abraçar o futuro com esperança e entusiasmo. A viagem as levou a uma pequena vila à beira-mar, um lugar sereno e pitoresco, com casas coloridas e ruas tranquilas. A vila era o oposto da antiga casa da família, acolhedora, vibrante e cheia de vida. Era o cenário perfeito para começar a escrever um novo capítulo em suas vidas. A primeira manhã na vila foi um sopro de ar fresco. Sofia e sua mãe caminharam pela praia, deixando que as ondas tocassem seus pés e que a brisa salgada acariciasse seus rostos. O sol brilhava e o céu estava limpo, como se refletisse o novo começo que estavam prestes a experimentar. O oceano à frente parecia infinito, uma metáfora para as possibilidades que se abriam diante delas. Enquanto caminhavam, Sofia sentiu uma paz profunda que não experimentava há muito tempo. O som das ondas quebrando na areia, o canto das gaivotas e o calor do sol criavam uma sensação de tranquilidade que preenchia seu coração. Era como se a vida estivesse oferecendo uma pausa, um momento para respirar e simplesmente ser. A cada dia, exploravam a vila com entusiasmo, visitando mercados locais, experimentando comidas novas e conversando com os habitantes. A alegria e a simplicidade da vida ali eram uma mudança bem-vinda em relação à tensão,
e ao medo que haviam dominado suas vidas antes. Sofia e sua mãe estavam criando novas memórias, substituindo as antigas, dolorosas lembranças por experiências de felicidade e amor. Em uma das tardes, enquanto passeavam pela praia, encontraram uma pequena loja de antiguidades. A loja estava repleta de objetos curiosos e únicos, e as duas se perderam em meio a itens encantadores, rindo e se maravilhando com as descobertas. Sofia encontrou uma caixa de música antiga, com uma melodia suave e nostálgica. Ao ouvir a música, sentiu uma onda de emoção. Era como se a melodia a estivesse conectando com algo profundo dentro dela, uma sensação de que estava finalmente em paz com seu passado. Sofia e sua mãe compraram a caixa de música, um símbolo tangível do novo começo que estavam abraçando. Era um lembrete constante de que, apesar das dificuldades, a vida sempre tem a capacidade de surpreender e trazer beleza, mesmo após os períodos mais sombrios. À medida que a viagem se aproximava do fim, Sofia refletiu sobre como sua vida havia mudado. A casa antiga, com todos os seus mistérios e medos, havia ficado para trás. Agora, ela estava construindo uma nova história, uma história de esperança, resiliência e amor. Havia aprendido que, embora o passado nunca pudesse ser completamente apagado, ele não precisava mais definir seu futuro. De volta à sua casa, Sofia sentiu-se renovada. A experiência na vila havia sido uma oportunidade de recomeço, mas também um lembrete de que a verdadeira mudança vinha de dentro. O que importava não era apenas o lugar onde estava, mas como se sentia consigo mesma e com sua vida. Sofia decidiu retomar seus projetos de vida com uma nova perspectiva. Começou a se envolver em atividades que a faziam feliz, explorou novos interesses e estabeleceu novas metas. Havia algo libertador em seguir adiante, em construir algo novo a partir das cinzas do passado. Sentia-se mais forte, mais centrada e mais conectada com quem realmente era. A antiga casa da família, agora uma memória distante, havia cumprido seu papel. Ela havia sido um cenário para o sofrimento, mas também para a descoberta e a transformação. E, enquanto Sofia seguia em frente, carregava consigo não apenas as lições que aprendera, mas também a certeza de que a vida sempre ofereceria novas oportunidades para crescimento e felicidade. Enquanto o sol se punha no horizonte, Sofia olhou para o futuro com um coração aberto e uma mente tranquila. Sabia que a estrada à frente seria cheia de desafios e surpresas, mas estava pronta para enfrentá-los com coragem e esperança. O passado havia sido um professor severo, mas agora ela estava pronta para viver uma vida cheia de novos começos, de amor e de possibilidades infinitas. E, ao fazer isso, estava honrando não apenas a si mesma, mas também todos aqueles que haviam lutado para que ela chegasse até aqui. A vida continuava, com todas as suas incertezas e maravilhas, e Sofia estava pronta para abraçá-la com todo o seu ser. O futuro, antes envolto em mistério, agora era um campo de oportunidades, e ela estava pronta para cultivá-lo com amor e determinação. Essa é a segunda parte de O Legado da Esperança. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. No final do vídeo, basta clicar no vídeo para conferir a terceira parte assim que ela for postada, ou confira na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir e até uma próxima história.